Em 2 de fevereiro, o caos irrompeu na sede da USAID quando oficiais do Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk chegaram apressadamente, exigindo acesso ao edifício. A USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, sempre teve a missão de fornecer ajuda externa, mas Musk a acusou abertamente de corrupção e má gestão financeira. Suas alegações foram tão graves que a administração Trump suspendeu a agência após mais de 60 anos de operação. Mas o que exatamente Musk e sua equipe descobriram dentro do prédio? O que foi tão chocante que levou ao fechamento repentino da agência? E mais importante, quem tem escondido a verdade todo esse tempo? Vamos descobrir a verdade juntos. Para compreender totalmente o peso das alegações de Musk, precisamos primeiro explorar as origens da USAID e sua verdadeira missão para entender por que ela foi, finalmente, suspensa. As origens da USAID e sua missão inicial. Vamos voltar no tempo para 1961, um ano em que um presidente do CMU procurava causar um impacto duradouro, não apenas nos Estados Unidos, mas também nas nações aliadas. Esse presidente foi John F. Kennedy. Sua administração foi a força motriz por trás da criação da USAID. Em janeiro daquele ano, já havia se passado mais de uma década desde a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos estavam rapidamente se consolidando como uma superpotência global. Mas Kennedy não queria que o progresso da nação parasse nas suas fronteiras. Relatórios da época sugerem que ele imaginava um futuro em que o desenvolvimento da América se estendesse além de si mesma, elevando nações menores ao fornecer-lhes estabilidade, recursos e oportunidades. Para realizar isso, Kennedy precisava de uma agência especializada, uma que pudesse supervisionar iniciativas de ajuda externa sem a interferência direta do governo. O resultado foi a USAID, formalmente estabelecida em 3 de novembro de 1961, sob a Lei de Assistência Externa. Como uma iniciativa governamental, Kennedy enfatizou que a agência deveria funcionar de maneira independente, protegendo-a das mudanças na liderança política. O objetivo era claro: a USAID se concentraria em ajudar nações em dificuldades, sem ser afetada pelas prioridades cambiantes de cada nova administração. Muitas pessoas estavam otimistas, ansiosas para ver como a agência moldaria o futuro da ajuda global. No entanto, apesar de sua autonomia pretendida, a USAID rapidamente enfrentou grandes desafios. Embora operasse como um órgão independente, a maior parte de seu financiamento ainda vinha do governo do CMU. Doações e parcerias com organizações de caridade nunca foram suficientes para sustentar suas operações globais. Como resultado, a USAID permaneceu financeiramente atrelada ao governo, forçando-a a cumprir as mudanças na política externa do CMU para manter o financiamento. Todo ano, a agência tinha que justificar seus gastos perante o Congresso e o público, provando que não era nem desperdício nem corrupta. Com o tempo, começaram a surgir rachaduras. Alegações de corrupção financeira, parcerias duvidosas e um aumento na fiscalização lançaram dúvidas sobre a verdadeira natureza da USAID. Ela realmente era uma agência humanitária dedicada à ajuda global? Ou havia algo mais escondido sob a superfície? Essas perguntas se intensificaram à medida que surgiam relatórios de má gestão e transações financeiras questionáveis. Agora, com as acusações diretas de Elon Musk e uma intervenção governamental inesperada na sede da USAID, parece que a agência pode finalmente ser forçada a responder por suas ações. E é aqui que a verdadeira história começa. Entre aqueles que acreditam que a USAID opera com uma agenda oculta, está o ex-deputado dos Azamioa Ron Paul, um crítico de longa data da expansão do governo que tem acompanhado de perto a liderança da agência e suas atividades recentes. Ele levantou repetidamente preocupações sobre como a USAID distribui seus fundos
e o nível de influência que exerce nos assuntos exteriores. É aqui que Elon Musk entra em cena. No ano passado, o bilionário da tecnologia foi nomeado para liderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental de Donald Trump, uma divisão criada para investigar como os dólares dos contribuintes são alocados para agências como a USAID. Então, o que exatamente Musk descobriu que o levou a tomar uma ação tão ousada contra a USAID? A batalha de Elon Musk com a USAID sobre corrupção e supervisão governamental. De acordo com Ron Paul, Musk iniciou uma investigação sobre a USAID e descobriu algo incomum em suas operações. Quando solicitou acesso aos sistemas da agência para revisar os detalhes de seus projetos mais recentes, seu pedido foi negado. Determinado a descobrir a verdade, Musk levou suas preocupações ao presidente. Em resposta, Trump concordou em suspender todas as operações da USAID por pelo menos 90 dias, até que fosse possível determinar o que realmente estava acontecendo. Como resultado, muitos membros da equipe foram colocados em licença e mais de 40 bilhões de dólares em fundos governamentais foram congelados até novo aviso. Musk afirmou posteriormente ter descoberto documentos preocupantes na sede da USAID, arquivos que sugeriu poderiam expor uma corrupção enraizada dentro da agência. No entanto, antes de se aprofundar mais em suas alegações, é importante considerar o outro lado da história. Muitos que se beneficiaram do trabalho da USAID a descrevem como uma das agências mais generosas e impactantes da história moderna. Suas contribuições para a saúde, educação e ajuda em desastres salvaram inúmeras vidas. No entanto, Musk insiste que há um lado oculto da agência que o público nunca viu. Embora Musk tenha reconhecido o papel da USAID na ajuda global, ele tem sido vocal sobre o que percebe como corrupção dentro da organização. Em 2 de fevereiro, ele acusou publicamente a USAID de má gestão financeira. Embora ainda não tenha apresentado evidências diretas, Ron Paul e outras fontes sugerem que as suspeitas de Musk surgiram do que ele descobriu na sede da agência em Washington. Mais tarde naquele dia, durante uma discussão ao vivo no X, Musk confirmou que havia levantado suas preocupações com o presidente, enfatizando que os eleitores exigiam uma reforma governamental, afirmando: "É disso que a democracia se trata." Após essa conversa, ele e o presidente concordaram em suspender as operações da USAID, embora a Casa Branca não tenha emitido uma declaração imediata. No entanto, Musk postou no X pouco mais de 1 hora depois, confirmando que o processo já estava em andamento. Musk tem criticado há muito tempo os hábitos de gastos da USAID, especialmente nos últimos anos. Apenas em 2024, a agência planejou gastar no mínimo 40 bilhões de dólares em ajuda a desastres em todo o mundo. No ano anterior, gastou 43 bilhões de dólares e em 2023, esse número ultrapassou os 70 bilhões de dólares. Embora esses números tenham impressionado muitos, Musk se mostrou cético. Ele argumentou que os gastos relatados pela USAID não correspondiam à ajuda efetivamente entregue, insinuando que uma parte substancial do financiamento da agência não estava sendo gerida adequadamente. "Esta é uma crise constitucional em que estamos hoje", declarou. Além da contabilidade questionável, relatórios anteriores também sugeriram que os fundos da USAID foram desviados ou perdidos nas mãos de políticos corruptos. Além disso, a agência foi criticada por trabalhar com organizações não governamentais, ONGs, acusadas de serem caras para operar ou ineficazes na entrega de ajuda. Alguns contratos foram supostamente inflacionados, enquanto outros envolviam grupos politicamente conectados que pouco tinham a ver com esforços humanitários. Isso levantou preocupações de que o dinheiro do governo estava sendo canalizado para organizações que não precisavam dele, enquanto as pessoas que realmente necessitavam foram deixadas para trás.
O sigilo da USAID em relação aos seus registros financeiros apenas alimentou as suspeitas. Isso ficou evidente quando a equipe de Musk no Departamento de Eficiência Governamental tentou acessar os registros de gastos da USAID em 1º de fevereiro. 2 altos oficiais de segurança bloquearam o pedido, argumentando que Musk e sua equipe não tinham a devida autorização. No dia seguinte, após Musk criticar publicamente a agência, ambos os oficiais foram colocados em licença administrativa. Sem ninguém para impedi-los, a equipe de Musk agiu rapidamente. Em poucas horas, os oficiais de Musk conseguiram acesso irrestrito aos sistemas internos da USAID, incluindo dados privados sobre milhões de estudantes e famílias. Eles tomaram o controle das redes da agência, bloqueando os funcionários e revisando e-mails, registros de transações e comunicações relacionadas a atividades financeiras, tanto nos Israélitas quanto no exterior. Embora essa ação tenha sido tomada em nome da transparência e responsabilidade, ela também marcou uma tomada de controle sem precedentes das operações de uma grande agência federal. O nível de acesso que a equipe de Musk obteve gerou preocupações imediatas, não apenas sobre a exposição de informações sensíveis, mas também sobre o imenso poder que seu papel de supervisão lhe conferiu. Apesar dos obstáculos, incluindo infidelidade e escândalos públicos, a conexão entre eles perseverou. O biógrafo autorizado de Charles, Jonathan Dimbleby, certa vez observou que, em Camilla Parker Bowles, o príncipe encontrou o calor, a compreensão e a estabilidade que sempre almejara. Esse vínculo inabalável tem sido reconhecido como a base da capacidade deles de enfrentar tempestades pessoais e públicas. A união do casal em 2005, celebrada em meio a sentimentos públicos mistos, marcou um ponto de virada. Com a bênção dos membros mais antigos da realeza e o apoio crescente de figuras como o príncipe Harry, que afirmou: "Para ser sincero, ela sempre foi muito próxima de mim e do William. Ela não é a madrasta malvada." A narrativa em torno de Camilla começou a mudar. Gradualmente, ela passou a ser vista menos como uma intrometida e mais como uma parceira dedicada e uma guardiã capaz dos deveres reais. Seus interesses em comum, como a paixão por Shakespeare, o polo e o bom senso de humor, reforçaram a compatibilidade entre eles, preparando o caminho para uma parceria que agora se completou. Hoje, o rei Charles e a rainha Camilla são um testemunho de que redenção pessoal e serviço público podem, de fato, andar lado a lado. À medida que os anos passavam, a narrativa começou a se transformar. A resiliência de Camilla, diante das adversidades pessoais e públicas, gradualmente lhe rendeu respeito e aceitação. Quebrando o estereótipo de uma ex-amante que se tornou uma senhora, ela conquistou os céticos ao provar que seu papel na família real ia muito além do escândalo do passado. Um dos pontos de virada nessa transformação foi a sua capacidade de se conectar com as pessoas de maneira muito humana. Durante uma turnê pelas Ilhas do Canal com o rei Charles, por exemplo, Camilla foi recebida com aplausos e votos de felicidades por multidões ansiosas por ver a rainha. Seu sorriso genuíno e sua postura acessível ajudaram a dissipar as dúvidas remanescentes, mostrando-a como uma pessoa de substância e não apenas uma figura controversa. Comemorar seu 77º aniversário marcou mais um marco em sua trajetória. Já não definida apenas por seu passado, Camilla abraçou seu novo papel com dignidade e pragmatismo. Aos olhos do público, ela evoluiu para um símbolo de perseverança. Uma mulher que superou o desprezo e desafiou as expectativas para se tornar uma parte integral da monarquia moderna. Por trás do exterior polido e dos compromissos oficiais, a vida privada de Camilla não esteve isenta de dificuldades. O peso das críticas públicas, aliado aos desafios pessoais, poderia facilmente sobrecarregar qualquer um. Mesmo assim, ela se manteve firme, demonstrando continuamente
que a verdadeira força reside na capacidade de superar adversidades com graça. Por anos, Camila enfrentou o duplo desafio de lidar com suas próprias emoções enquanto cumpria suas responsabilidades públicas. Sua habilidade de equilibrar esses papéis foi nada menos que notável. Em meio à constante enxurrada de críticas negativas na imprensa, ela manteve um compromisso com o bem maior da instituição que passou a representar. Esse sacrifício pessoal ficou especialmente evidente durante momentos de crise nacional, onde sua resiliência ofereceu uma influência estabilizadora não só para o rei Charles, mas para toda a monarquia. A rixa inflexível entre a rainha Camila e os filhos do rei Carlos. Apesar de conseguir ganhar o favor da maioria dos membros seniores da realeza e do público em geral, a rainha Camila continua a ser uma figura polarizadora quando se trata dos filhos do rei Carlos. Embora tenha melhorado gradualmente a sua imagem pública ao longo dos anos, tanto o príncipe William como o príncipe Harry continuam a manter distância dela, uma lacuna que reflete ressentimentos pessoais de longa data e conflitos familiares profundamente enraizados. Desde o início do envolvimento público de Camila na família real, já se notavam sinais claros de resistência por parte dos filhos de Carlos. Antes mesmo de Camila assumir o seu papel posterior, mais aceite, tanto o príncipe William como o príncipe Harry já tinham manifestado a sua desaprovação. Nos seus primeiros anos, eles imploraram ao pai com as palavras: "Por favor, não te cases com ela." Esse pedido categórico preparou o terreno para uma desconfiança persistente que nunca se dissipou completamente. As suas objeções não foram apenas fruto de uma rebeldia juvenil, refletiram um desconforto fundamental com a forma como a presença de Camila iria alterar a dinâmica familiar e afetar o legado da sua falecida mãe. A controvérsia em torno de Camila está entrelaçada com o legado da princesa Diana, cuja memória ainda ressoa profundamente na família. As consequências da sua relação com Carlos deixaram uma marca indelével nos filhos, que veem qualquer avanço na posição de Camila como um doloroso lembrete de traições passadas. Antes de mergulharmos nos detalhes, é importante entender que as revelações de Ron Paul são baseadas no que Musk supostamente expôs a portas fechadas. Para compreender completamente o peso dessas alegações, precisamos analisá-las a partir da perspectiva de Paul, que há muito tempo é crítico da intervenção excessiva do governo e da ajuda externa não regulamentada. De acordo com Paul, o motivo de Musk estar investigando a USAID vai muito além de preocupações com gastos mal administrados ou recursos desviados. Ele argumenta que a agência, em sua forma atual, não deveria existir, pois pega o dinheiro dos contribuintes americanos e o distribui para outros países sem uma autorização legal explícita. Em sua visão, o governo dos Illawarra foi estabelecido para servir primeiro aos seus próprios cidadãos, garantindo o bem-estar deles antes de comprometer fundos para a ajuda internacional. Embora o presidente John F. Kennedy tenha fundado a USAID originalmente para ajudar nações em crise humanitária, as descobertas de Musk sugerem que a agência expandiu sua missão muito além do que foi originalmente pretendido, talvez até em detrimento dos próprios americanos e das nações estrangeiras que ela tenta apoiar. No cerne do argumento de Paul está a crença de que a USAID não deveria ser financiada por contribuições obrigatórias dos contribuintes, mas sim por doações públicas voluntárias e caridades privadas. Isso, segundo ele, era a forma como a agência foi originalmente projetada para funcionar. No entanto, a equipe de Musk teria encontrado evidências que sugerem que, ao longo do tempo, a USAID se transformou em um fardo financeiro para os contribuintes americanos, sem produzir resultados significativos no exterior. Em vez de garantir transparência e eficiência, a agência parece solicitar e gastar enormes somas
sem uma supervisão clara, deixando muitos a questionar se esses fundos estão realmente beneficiando aqueles que precisam. Um dos exemplos mais notáveis descobertos pela equipe de Musk remonta a 2019 e novamente em 2023, quando a USAID enviou milhões de dólares para o Afeganistão para apoiar sua economia em dificuldades. O que tornou o último caso particularmente controverso foi o timing. Os EUA ainda estavam lidando com as consequências da inflação recorde, os preços do gás só haviam começado a cair após os picos de 2022, e muitos americanos estavam lutando para pagar necessidades básicas. Apesar dessas dificuldades econômicas em casa, grandes somas do dinheiro dos contribuintes estavam sendo direcionadas para o exterior. O que tornava a situação ainda mais frustrante para o público americano era o fato de que grande parte dessa ajuda nem sequer chegava ao povo afegão. De acordo com relatos, uma parte significativa dos fundos foi perdida para a corrupção, o que significa que o dinheiro destinado a estabilizar a economia do Afeganistão acabou nas mãos das pessoas erradas. Mas, segundo Ron Paul, isso nem foi a parte mais preocupante. O que a equipe de Musk alegadamente descobriu sugere que a USAID nem sequer tomou as precauções mais básicas para garantir que os fundos fossem gastos conforme o planejado. Não houve um esforço substancial para rastrear para onde o dinheiro estava indo ou para confirmar se ele estava chegando às pessoas que realmente precisavam. Paul argumenta que havia várias maneiras pelas quais a USAID poderia ter evitado que isso acontecesse, mas nenhuma foi implementada. Em vez de simplesmente transferir grandes somas de dinheiro para um governo estrangeiro, poderiam ter trabalhado diretamente com organizações locais e ONGs que mantêm comunicação ativa com o público, garantindo que a ajuda chegasse às pessoas certas. Poderiam ter exigido que os países beneficiados enviassem relatórios detalhados de gastos, comprovando como o dinheiro foi utilizado e qual impacto teve. Alternativamente, em vez de enviar dinheiro, poderiam ter fornecido recursos tangíveis, como alimentos, suprimentos médicos e apoio à infraestrutura, que teriam tido um benefício direto e mensurável. Mesmo que as transferências em dinheiro fossem consideradas necessárias, a agência poderia ter utilizado tecnologias modernas, como o rastreamento por blockchain ou verificação biométrica, para garantir que os fundos fossem distribuídos às pessoas certas, sem interferência de oficiais corruptos. No entanto, de acordo com a equipe de Musk, essas salvaguardas foram ou ignoradas ou totalmente ausentes. Este caso, no entanto, foi apenas um de muitos. Os registros revisados pela equipe de Musk mostram que os gastos da USAID com ajuda externa somaram mais de 100 bilhões de dólares entre 2021 e o presente. Enquanto isso, em casa, os americanos continuavam a lutar com crises domésticas urgentes. Estradas em ruínas continuavam negligenciadas, os custos com saúde continuavam a subir e as escolas públicas continuavam subfinanciadas. Esses achados, segundo Musk e Paul, sugerem um desalinhamento gritante de prioridades, com o dinheiro dos contribuintes sendo usado para ajuda externa enquanto problemas críticos dentro dos UNEWA eram deixados de lado. Para onde foi todo esse enorme montante de dinheiro? USAID exposta: o custo do poder sem controle e das agendas ocultas. Os registros examinados pela equipe de Musk tornaram algo inegável. A USAID não precisava de somas astronômicas para operar, mas continuava a pedir bilhões de dólares anualmente, sem revelar totalmente como o dinheiro era gasto. Mesmo com os americanos enfrentando crescentes dificuldades financeiras, jovens afogados em dívidas estudantis, contas domésticas se acumulando e preços de supermercado tornando-se cada vez mais inacessíveis, os gastos da USAID permaneciam sem controle. O contraste entre as dificuldades internas
e os gastos internacionais sem fiscalização teria enfurecido Musk, levando-o a publicações virais no Chess, que geraram um amplo debate público. Mas, segundo Ron Paul, isso era apenas o começo. Embora a USAID tenha afirmado por muito tempo que suas operações fortalecem os relacionamentos dos Estados Unidos com outras nações, os registros não revelados examinados pela equipe de Musk sugerem uma realidade muito mais complexa. Uma análise da história recente revela padrões preocupantes. Casos em que países que receberam ajuda do Ciprodemnitua depois se voltaram contra a América ou usaram os fundos para fins totalmente alheios ao auxílio humanitário. Em alguns casos, governos estrangeiros usaram o dinheiro da ajuda americana para financiar iniciativas que se opunham diretamente aos interesses dos FINAWA. Ainda mais preocupante, houve ocasiões em que a violência em países em desenvolvimento foi realizada com recursos originalmente fornecidos pela USAID. Tanto Elon Musk quanto Ron Paul argumentam que as operações da USAID não são apenas injustas para os americanos trabalhadores, que não têm escolha senão financiá-las, mas também contribuíram para os próprios problemas que deveriam resolver. Um exemplo marcante vem do Egito durante a Primavera Árabe de 2011, quando cidadãos foram às ruas protestar contra as más condições de vida e os custos exorbitantes, apesar de bilhões de dólares em ajuda dos IUA estarem fluindo para o país por mais de 5 anos. Musk acredita que a crise nunca deveria ter escalado. Mais tarde, foi revelado que líderes corruptos estavam desviando os fundos dos IUA para fortalecer seu exército em vez de melhorar estradas, escolas e hospitais, áreas críticas que haviam sido negligenciadas por mais de uma década. Quando os protestos saíram de controle, a situação se tornou trágica de imediato, demonstrando como o financiamento dos Eticinei, em vez de aliviar o sofrimento, havia empoderado líderes opressores que tornaram a vida ainda mais difícil para seu povo. Esse padrão de consequências não intencionais aparece novamente nos registros que a equipe de Musk descobriu, especialmente no Afeganistão. Retrocedendo para 2001, o Afeganistão estava em uma situação desesperadora, lutando para manter a estabilidade após anos de apoio e financiamento dos Estados destinados a reconstruir seu exército e sua economia. No entanto, quando os Estados permitiram que o governo afegão assumisse o controle total, grande parte da ajuda e dos recursos enviados pelos Estados acabou nas mãos dos mesmos grupos hostis que os Estados haviam passado anos tentando eliminar. Essa revelação implicou que todos os sacrifícios feitos em nome da paz acabaram exacerbando o problema, criando um ciclo de instabilidade em vez de progresso. Avançando algumas páginas para 2010, Musk e seus oficiais se depararam com outro caso preocupante: Haiti. Naquele ano, a capital enfrentou um dos terremotos mais devastadores da história do país, deixando casas, escolas e hospitais em ruínas. Naturalmente, a USAID se envolveu, enviando mais de $1 bilhão para ajudar na reconstrução. Mas em vez de apoiar empresas locais e ajudar diretamente o povo haitiano, grande parte da ajuda preencheu os bolsos de elites ricas. Os oficiais dos Icimauara tomaram outra decisão desastrosa ao canalizar os fundos por meio de grandes corporações estrangeiras, em vez de fortalecer as empresas locais. O resultado? A economia do Haiti sofreu ainda mais, e até hoje o país permanece preso em extrema pobreza. Mais um exemplo de como as intervenções bilionárias da USAID não conseguiram fornecer ajuda significativa. Ainda mais controverso, a USAID foi acusada de alimentar conflitos políticos.
Na Venezuela, por exemplo, o que inicialmente foi apresentado como ajuda humanitária foi mais tarde visto como uma tentativa de influenciar disputas internas. Isso apenas reforçou a má liderança e provocou uma repressão ainda mais dura contra as forças da oposição, piorando as condições para o próprio povo que os IPAMPs alegavam apoiar. Segundo Ron Paul, é exatamente por isso que Musk está determinado a expor a USAID, porque a versão deles de ajudar frequentemente envolve manipular a forma como os governos estrangeiros operam. Ao tomar partido em conflitos políticos, eles acabam, sem querer, apoiando líderes corruptos, aprofundando divisões e escalando conflitos, em vez de resolvê-los. No entanto, o maior problema, como Ron Paul vê, vai além de fundos mal alocados ou decisões erradas, é a manipulação da mídia. Em 2 de fevereiro, Musk teria descoberto evidências sugerindo que a USAID trabalhou nos bastidores para controlar a narrativa midiática nos países que apoia. Paul argumenta que muitos dos programas de ajuda externa da USAID não passaram de uma cortina de fumaça para suas verdadeiras operações. Ele acredita que as agências do ZEWA influenciaram grandes meios de comunicação para impedir que o público soubesse sobre o papel da agência na interferência política e na corrupção. De acordo com as descobertas de Musk, a USAID garante que, se qualquer veículo de mídia expuser o fato de que está tomando partido, a agência retira imediatamente o apoio daquele país. Como resultado, essas organizações de notícias obedecem, garantindo que a USAID seja sempre retratada de maneira positiva para manter o financiamento. Elon Musk e Ron Paul argumentam que não existem fontes de notícias verdadeiramente independentes em regiões que ainda recebem ajuda dos Ilhas Sareua. Segundo Musk, essa manipulação é tão extensa que até mesmo as informações que o público recebe sobre o conflito na Ucrânia são cuidadosamente curadas pela USAID. Ron Paul chama isso de círculo fechado de propaganda, um sistema projetado para suprimir o pensamento independente e permitir apenas narrativas aprovadas pela agência. Em um vídeo recente postado no X, ele explicou em detalhes o que os oficiais de Musk descobriram. Paul afirmou que até mesmo o Congresso, frequentemente visto como um órgão autoritário, cai sem saber vítima desse sistema. Os fatos nos quais os legisladores se baseiam para tomar decisões, argumenta Paul, são em grande parte baseados em relatórios de jornalistas americanos de renome que estão imersos nessas regiões. Jornalistas que também podem estar sujeitos à mesma narrativa controlada. Se você achou que isso era o fim, alertou Paul, agora pode ser um bom momento para se sentar e se preparar, porque a próxima alegação de Elon vai te surpreender. Em 3 de fevereiro, Musk acusou a USAID de contribuir inadvertidamente para esforços de pesquisa científica que causaram mais danos do que benefícios. Ele argumentou que, embora o objetivo da agência fosse apoiar a pesquisa médica e se preparar para futuras crises de saúde, uma má alocação de recursos permitiu que patógenos perigosos caíssem nas mãos erradas. Isso, afirmou Musk, levou ao desenvolvimento de cepas resistentes a medicamentos que, em última instância, contribuíram para um pesadelo global de saúde. No entanto, como não havia evidências diretas para apoiar essa alegação, os principais meios de comunicação rapidamente a descartaram. Apesar da refutação, a decisão de Musk de reter certos detalhes alimentou especulações contínuas. Paul, por outro lado, adotou uma postura mais ponderada. Embora ele não afirme que houve erros diretamente, acredita que, se as acusações tiverem algum fundo de verdade, a USAID deveria ter exercido muito mais supervisão. Eles nunca teriam enfrentado esse nível de escrutínio, argumentou Paul.
se tivessem sido mais transparentes e responsáveis desde o início. No que diz respeito a Musk, o verdadeiro problema da USAID é mais profundo do que apenas a má gestão financeira. Ele acredita que, antes da administração Trump, os oficiais da agência estavam mais focados em influenciar os assuntos políticos de nações estrangeiras do que em fornecer ajuda humanitária significativa. Segundo Musk, esse tipo de interferência se estende por décadas. Um exemplo particularmente marcante, ele afirma, ocorreu em 2003, quando a USAID supostamente forneceu apoio direto a grupos rebeldes na Geórgia que buscavam estabelecer um novo governo alinhado aos EUA. Na época, muitos consideraram o resultado como uma vitória para a democracia e a liberdade. No entanto, Musk insiste que, na verdade, foi um caso de os EUA usarem o dinheiro dos contribuintes para orquestrar uma mudança de liderança em uma nação estrangeira. No começo, poucos acreditaram em tais alegações, mas, em 2008, quando a Geórgia enfrentou tensões elevadas com países vizinhos, particularmente a Rússia, o envolvimento contínuo da USAID só escalou a situação. Em vez de permitir que a Geórgia lidasse com seus próprios desafios geopolíticos, a intervenção dos Itenneossiwa contribuiu para o conflito que, eventualmente, levou à breve guerra com a Rússia naquele ano. A Ucrânia apresenta outro exemplo desse padrão. Desde 2014, os Itenneossiwa enviaram bilhões de dólares para a Ucrânia com o objetivo de apoiar a democracia, combater a corrupção e fortalecer a economia. No entanto, Paul afirma que registros analisados pelos oficiais de Musk sugerem que uma parte significativa desses fundos foi direcionada a facções políticas que se alinhavam mais estreitamente aos interesses americanos. Isso, segundo ele, alimentou os protestos que levaram à derrubada do governo anterior da Ucrânia e à instalação de uma nova liderança mais favorável aos Iluaniwa, mais hostil à Rússia. Como era de se esperar, as relações entre a Ucrânia e a Rússia deterioraram-se ao longo dos anos, levando, por fim, ao conflito atual que domina os noticiários internacionais. Musk e Paul argumentam que o sofrimento causado por essa guerra é, ao menos em parte, uma consequência da interferência da USAID. Paul sugere que, se a agência tivesse se abstido de interferir nos assuntos políticos da Ucrânia, as tensões entre os dois países poderiam ter sido resolvidas sem o conflito aberto. Musk leva isso ainda mais longe, afirmando que países como a Geórgia e a Ucrânia são totalmente capazes de determinar seus próprios futuros sem interferência externa. Quando líderes estrangeiros corruptos sabem que os Estados Unidos estão gastando bilhões para apoiar aqueles que se opõem a eles, explica Musk, eles reagirão da forma mais dura possível. Isso, ele argumenta, só piora as condições para as pessoas comuns que têm pouco interesse nas disputas pelo poder político. Ainda mais preocupante, aponta Musk, é o fato de que essas intervenções bem-intencionadas, mas destrutivas, são financiadas com dinheiro dos contribuintes. Milhões de americanos trabalhadores, afirma ele, estão financiando, sem saber, esforços que impedem outros países de fazerem suas próprias escolhas soberanas. Atualmente, a USAID enfrenta um futuro incerto. Manchetes recentes têm pintado a agência de forma cada vez mais negativa. O presidente Trump expressou interesse em fundir a USAID com o Departamento de Estado dos Itenneossiwa, esperando que colocá-la sob controle administrativo mais próximo
melhore a supervisão. No entanto, Musk continua cético, mantendo que o melhor seria fechar a agência completamente. Com a agência atualmente sob uma suspensão de 90 dias, todos estão atentos ao que acontecerá a seguir. A USAID deixará de existir nos próximos meses, como Musk espera? Ou continuará a operar sob o Departamento de Estado, como prefere o presidente? Por enquanto, o mundo só pode esperar para ver. Você acha que Musk está expondo uma verdade oculta ou há outro lado dessa controvérsia? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais atualizações. Obrigado por assistir e até a próxima. Adeus!